E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Induced Fear, ou medo induzido, dificuldade de sobrevivência indeterminada, propriedades misteriosas, informações desconhecidas e entidades indocumentadas. E lembre-se do nosso trato, teremos Icarus Procedente parte 2 quando o canal secundário monetizar. Então ajuda lá, assiste uns vídeos, comenta, dá like, se inscreve, tudo isso que você sabe que ajuda. Preciso de 4.000 horas assistidas para poder monetizar, ou seja, 4.000 pessoas assistirem 1 hora de vídeo é o suficiente. O Induced Fear é frequentemente descrito como existindo em uma realidade separada ou uma dimensão de bolso, pois não pode ser acessado por meios ou procedimentos normais dos backgrounds. A maioria das descrições desse nível tem sido ambíguas, devido a andarilhos terem certa perda de memória das situações anteriores, embora todos os relatos caiam sutilmente dentro de uma categoria compartilhada. Uma ilustração completa do nível foi criada a partir da junção dos relatos dos andarilhos, que acabou resultando em uma descrição fundida e simultânea. O nível é frequentemente apresentado como uma cidade abandonada, coberta por uma névoa escura inexplicável, não fornecendo nenhuma fonte de luz. Todas as habitações e infraestruturas são acessíveis, no entanto, requer um conjunto de procedimentos arbitrários para acessar. Esses conjuntos de procedimentos não têm indicadores físicos, e cada casa é única e requer uma lógica diferente para invadir. A aparência dessas instalações e alojamentos não tem um padrão distinto fixo. Elas são frequentemente observadas tendo um claro contraste quando comparadas. Essas pretensas residências abrigam vários móveis, todos com ornamentos pouco convencionais ou distorcidos, estando fora de função. Atravessar por dentro dessas casas é quase impossível, devido ao espaço confinado, causado pela má montagem estrutural e desordem. Os suprimentos, no entanto, existem apenas dentro dos prédios e vêm em quantidades inadequadas. A imensidão e vastidão desse nível enigmático não tem resposta certa e autorizada. Foi relatado que as pessoas que posteriormente conseguiram sair desse nível apresentaram um certo grau de perda de memória, causadas por fatores indeterminados. Devido à falta de informações práticas, a magnitude que esse nível se estende é amplamente indefinida. No entanto, com base nas suposições feitas pelos entrevistados, a extensão do Induced Fear é frequentemente categorizada como infinita, embora convencional. Descrições de supostos sobreviventes e interrogatórios mostram que todos os objetos tangíveis possuem uma capacidade incomum de isolar e anular as ondas sonoras, causando uma ambiência de silêncio indefinida e prolongada em toda a paisagem urbana. Foi demonstrado que a ausência de ruído distinto causa atividade errática dentro do cérebro, levando a uma sensibilidade robusta em relação a toda a amplitude de sons infrassônicos ou ultrassônicos. Andarilhos que consequentemente estiveram nessa fase mostraram extrema paranoia e ansiedade ao lidar com situações. Eles afirmaram ter notado amálgamas insuportáveis de ruídos familiares, mais distorcidos, causados por alucinação auditivas e suscetibilidade ao som. Isso geralmente é teorizado como a causa do comportamento anormal após a saída do nível, se a existência do nível for confirmada verdadeira. E aqui temos uma questão importante: o nível sequer foi confirmado existir, porque as pessoas que entram nesse nível têm a memória meio cagada, o que pode indicar que o nível se pá nem existe, e todas as pessoas passaram apenas por algum tipo de efeito alucinógeno ou algo do tipo. Foi dito no início da wiki que esse nível, diferente dos outros, tem um método de acesso bem distinto. Então pensa assim, às vezes não é um nível, é uma alucinação que provém de alguma coisa, como uma entidade ou um ritual. Pensa, você faz uma sequência de passos pensando em entrar no Induced Fear, e o que acontece na verdade é que você invoca um ritual ou invoca uma entidade, e esse ritual ou entidade faz você alucinar, e você acha que entrou no nível, mas não foi o caso, entendeu? Já que tem toda essa questão de perda de memória, não tem muito como a gente saber se realmente existe um nível ou não. Pode ser um nível, mas pode não ser. E essa ideia me lembra o nível nada mesmo, né? Vocês lembram que eu fiz esse vídeo aqui no canal? Se não lembra, eu recomendo assistir também. Em 2013, enquanto a descrição física do nível estava sendo estudada, foram lançadas teorias que duvidavam da existência desse nível enigmático. A seguinte conjectura foi publicada por um professor anônimo, contendo citações significativas, tentando refutar esse nível. Não há explicações autorizadas nem evidências que apoiem ambos os lados. Esse nível enganoso em questão me parece apenas ser um conceito abstrato, em vez de um nível real. Claro, pode não haver evidências totalmente condutivas para apoiar minha afirmação, mas a quantidade de provas tangíveis e conceituais apenas tornam o meu ponto ainda mais válido. Muitas das pessoas com quem falei, atestando a existência desse nível, são simplesmente um bando de ignorantes tentando criar uma comoção. E para acrescentar isso, considere o fato de que a maioria das pessoas que eu entrevistei tem declarações contraditórias. Exijo reconsideração e adiantamento de novas pesquisas imediatamente. Devido a um desacordo geral entre as comunidades, a existência do Induced Fear não pode ser totalmente comprovada. A falta de informação e o aumento da confusão levaram a vastas omissões a esse nível. Desde o início de 2015, a maioria dos resquícios
indícios da existência do nível enigmático foi secretamente arquivada e esquecida, e os relatos de testemunhas foram interrompidos. No entanto, o comportamento sobrenatural dos entrevistados anteriores não pode ser determinado. Muitas vezes é teorizado como uma consequência de interferências externas desconhecidas. Tudo isso coloca mais questões sobre a essência desse nível. Quando eu comentei sobre uma entidade que pode fazer a pessoa alucinar ou um ritual, foram só teorias. Mas se não for isso, será que as pessoas estão só mentindo? Acho difícil, sinceramente, várias pessoas se organizarem pra isso. Afinal, eles ganhariam o quê? Se eu fosse chutar, eu imaginaria que realmente tem interferência de algo externo, que os afetados realmente acreditam que estiveram nesse nível. Mas o que você acha de tudo isso? Diga nos comentários. Entidades do Induced Fear. Não é sugerido permanecer parado dentro das casas por um longo período de tempo, pois testemunhas relataram terem sentido severas contorções visuais e perceberam passos estranhos se aproximando pelo lado de fora dos prédios. Mas não se sabe se esses sons de passos são de alguma entidade mesmo ou apenas mais alucinações. Mas, além desse relato aqui, nada mais foi dito sobre entidades nesse nível, então não sabemos. Colônias do Induced Fear. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível, pois não há relatos de pessoas que afirmaram terem visto outras pessoas no nível, o que pode indicar que o nível isola também, caso ele exista. Mas pode ser também que as pessoas não encontraram outras pessoas, porque esse nível nem existe. Então como que você vai encontrar outra pessoa, por exemplo, em uma alucinação? Você pode alucinar com outra pessoa, né? Então esse argumento não faz sentido. Mas enfim, entradas para o Induced Fear. A entrada para esse nível não pode ser determinada, devido à falta de informações sobre como entrar nele. No entanto, algumas evidências não sancionadas mostram que todos aqueles que entraram nesse nível compartilham uma história sombria de certa instabilidade mental. No entanto, isso não é totalmente aprovado. Saídas do Induced Fear. A saída desse nível pode ser alcançada perdendo a compostura devido aos efeitos do silêncio prolongado. Fazendo isso, correrá o risco de contrair perda de memória, possivelmente devido às distorções. Atualmente não há uma saída conhecida que garanta a segurança. E isso explica muita coisa. Ou não sei na verdade. Porque isso explicaria o porquê as pessoas têm perda de memória, então faria com que seja plausível do nível existir. Mas ao mesmo tempo, ele ainda pode não existir, isso daqui é só uma coincidência, sabe? Então acho que não tem muito pra onde ir. Então tanto essa wiki aqui, quanto a wiki do nada mesmo, são duas wikis que realmente deixam bem ambíguo se o nível existe ou não. Eu particularmente não consigo teorizar se nenhuma das duas wikis o nível existe ou não, porque eles realmente fizeram um bom trabalho em deixar isso bem ambíguo. E comenta aí, putz, esqueci o que eu ia comentar, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. Mas e aí, você moraria aqui? Gente, eu definitivamente... O que eu ia falar mesmo?